Olá pessoal, tudo bem? Olha só, temos aqui duas opções. Me diz aí qual é a sua escolha. Aqui vamos dizer que é o lado A e aqui o lado B. Então se você pudesse escolher entre essa integral aqui do lado A, olha só, integral de menos 2 a 2, raiz de menos, raiz de 4 menos x2, né, até raiz de 4 menos x2 dessa função, tá? Ou então, uma integral de 0 a 2π, de 0 a 2, de 4r menos r ao quadrado seno de θ dr dθ. Ou seja, as variáveis aqui são r e θ. Então, me fala aí, lado A ou lado B? Qual desses dois você gostaria de resolver caso você pudesse escolher? Então, quer saber se realmente você pode escolher entre esses dois? Fica comigo até o final dessa aula, que eu vou mostrar aqui como é que a gente consegue relacionar e mostrar que essa integral é igual a essa. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Olha pessoal, já quero começar aí pedindo que você deixe aí seu like nesse vídeo, porque essa aula realmente vai valer a pena. Ela tá bem legal, tá? E também, caso você ainda não seja inscrito, possa se inscrever aí no nosso canal para ajudar também divulgando aí com seus amigos no seu Instagram, né? Faz uma divulgação aí e ajuda o nosso canal aqui a crescer cada vez mais para que eu possa oferecer material de qualidade para você poder estudar. Olha só, coloquei aqui aquelas duas integrais aqui no início, aí você fica, professor, e aquelas integrais são iguais mesmo? São iguais. A gente vai ver isso em detalhes, mas olha só, quem é que vai fazer aquilo valer? Observa que lá eu tenho integral em x e em y, e do outro lado eu estava com integral em r e θ. Então, o que eu fiz ali foi simplesmente aplicar o teorema de mudança de variável, para que eu pudesse sair daquela integral que ia me dar bastante trabalho, né? Inclusive, você pode tentar e você vai ter que usar até uma substituição trigonométrica para poder resolver aquela integral que estava aqui do lado direito. E do outro lado, uma integral bastante simples, né? Você pode até dar pausa, voltar aí no vídeo, ver e tentar resolver as duas integrais para você ver o que eu estou falando. Como vai ser bem mais complicado resolver a integral que estava aqui do lado direito. Então, eu coloquei aqui, em linhas gerais, né, o que é que vai fazer o teorema de mudança de variável com a integral dupla. Então, a ideia, essencialmente, é o seguinte, eu estou com uma região aqui, né, que é um pouco mais complexa, né, curvada, que vai me dar um pouquinho mais de trabalho, e eu tenho a pretensão, né, de que eu possa fazer uma mudança de variável e integrar sobre um retângulo. Tá bom? Então essa é a ideia geral do teorema de mudança de variável. A gente já viu isso lá para a integral de uma variável, né? A gente tinha um integrando um pouquinho mais complexo, e aí a gente usava uma mudança de variável e tudo se clareava, tudo facilitava para a nossa vida, não é? Então, beleza, pessoal. Olha só, então a situação é essa. Eu tenho uma aplicação, tá? Que ela leva esse retângulozinho aqui que está no plano coordenado UV, nesse outro, né? Nessa pseudo retângulo, digamos assim, né? Que leva nessa região aqui que eu estou chamando de D. Então, o que a gente quer é comparar a área dessas duas regiões. Aí você diz assim, professor, mas a integral tripla não é um volume? Exatamente. Só que olha só, a altura, quando eu estou com a superfície, ela não vai mudar, mesmo que eu mude a variável, ela vai permanecer lá no lugar. Agora, a forma que eu estou olhando, né, a base, essa sim ela muda, entendeu? Então, o que eu quero saber é qual a relação que existe quando eu mudo lá a forma de olhar a base, né? Ou seja, quando eu aplico uma mudança de variável, beleza? Então, esse é o sentido, é isso que a gente quer ver, tá bom? Então, a priori, isso nos indica que não necessariamente a área desse retângulo é igual à área de D aqui, tá certo? Essas áreas elas podem ser distintas e quase sempre são distintas, tá? Beleza, se elas são distintas, quem é que compensa? Qual seria o fator de correção? Né? É isso que a gente vai tentar descobrir nessa aula de hoje. Quem é que vai fazer esse papel de corrigir quando eu aplico o teorema de mudança de variável? Né? Lembra que quando a gente fazia lá a mudança para a integral de uma variável, né?
a gente chamava u igual a função de g de x, e o du era g' de x dx. Não era? Então a gente tinha lá que essa parte aqui, né, ela fazia justamente, ó, o g' de x é quem ia fazer a parte de compensar ali uma integral e a outra. Né? Então quem faria o papel desse g' agora aqui para integrais duplas? Tá bom? É isso que a gente quer ver na aula de hoje. É bem interessante aqui o argumento. E olha só, a gente vai precisar de cálculo vetorial. Que bacana, né? Olha aí, as coisas que a gente estudou, né? Servindo aqui para a gente prosseguir os nossos estudos. A matemática realmente é muito fantástica. Olha só. Então, qual é a ideia aqui? Então, vamos supor ó, que essa φ ela é de tal forma que ela leva ó, essa aresta aqui do retângulo, esse lado aqui do retângulo, eu vou marcar com a outra cor, eu vou colocar aqui de vermelho. Então, digamos que essa φ ela leva esse lado do retângulo nesse lado aqui, ó, do pseudo retângulo, né, do D lá do outro lado. E a gente também vai supor que esse outro lado aqui, ó, ele é levado nesse outro lado aqui. Tá bom? Então, olha só. Beleza, e o que é que a gente vai fazer agora, professor? Ó, eu estou dizendo aqui, né, que no plano UV, eu tenho que aqui é U e aqui é U0 mais ΔV. Aqui é V0 e aqui é V0 mais ΔV. Ou seja, esse comprimento aqui, né, ó, esse comprimento, ele é ΔU e esse comprimento aqui, ele é ΔV, tá? Então, quem é a área do retângulo? Isso aí a gente já sabe calcular. É base vezes altura, né? Então, a área do retângulo aí é simplesmente ΔU vezes ΔV. Né? É um retângulo, então lado vezes lado, a gente tem a área do retângulo. Agora vamos tentar descobrir quem é a área de D, tá certo? Quem é essa área? Bem, para fazer isso a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou descrever esse lado que eu coloquei de vermelho aqui por uma curva, tá bom? Que eu vou chamar ela de alfa de T. Alfa de T vai ser uma curva que ela vai sair dos reais e vai cair no R2, né? Ó, porque eu estou descrevendo aqui uma coisa que está no R2. Então ela vai fazer o seguinte, ó. Basta a gente olhar, inclusive isso aqui a gente vai ver bastante na parte integral de linha. Então, a gente pega aqui, ó, o 0, que é a coordenada U aqui, né? Que faz o papel do X, seria a primeira entrada. A gente pega ó, o ponto de onde a gente está saindo, tá certo? Aí coloca mais, aí pega a diferença, ó, o 0 mais ΔU menos o 0, certo? Aí eu pego o final menos o inicial. Isso aqui dá ΔU. E eu multiplico isso aqui por T. Tá bom? Aí eu faço a mesma coisa aqui, ó. Eu coloco o V0. Só que aqui, ó, observe que o V0, ó, eu permaneço em V0 em todo canto. Ou seja, então o inicial seria V0, que eu coloco aqui. Só que a segunda parte ficaria V0 menos V0, que dá 0. Então, fica só isso aqui. E aí, essa maneira que eu faço essa parametrização, o T ele fica variando no intervalo 0, 1. Tá bom? Ó, vamos verificar. Ó. Quando T é 0, isso aqui é 0, eu estou no ponto 0, V0, que é esse aqui. Quando T é 1, eu tenho que aqui na coordenada U vai dar o 0 mais ΔU, que é justamente aqui, né? E essa aqui continua dando V0. Então, beleza. Como isso aqui é uma coisa contínua, de fato eu estou descrevendo esse segmento de reta por essa expressão. Tá bom? E aí eu vou fazer essa mesma coisa para esse outro segmento aqui. Eu vou chamar de beta de T, tá? Então, seguindo a mesma ideia, né? Ó, o que é que eu vou fazer? Bem, agora quem está ficando fixo aqui é o 0. Então, o 0 está fixo, pelo mesmo motivo que aqui deu V0. Aí aqui, para essa coordenada em V, eu vou colocar, ó, fixa o ponto inicial, V0, mais, aí pegar a diferença, ó, do final menos o inicial. Então, V0 mais ΔV menos V0. Então, dá ΔV. E aí eu multiplico isso aqui por T. Tá bom?
Pronto. De novo aqui o t está variando entre 0 e 1. Beleza? Para que você fez isso, professor? Vamos já chegar lá. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou aplicar φ, né, ó, que é essa expressão aqui, nessas curvas. Eu vou pegar φ de alfa de t e φ de beta de t, porque justamente, ó, eu estou levando esse segmento nesse. Então eu vou gerar uma curva que vai descrever esse segmento aqui, tá bom? Então esse é o objetivo. Aí eu vou chamar aqui, ó, de g de t. Essa curvinha aqui eu vou chamar de g de t, tá? Então vai ficar, quem é g de t, professor? É φ composto com alfa de t. Ou seja, isso aqui é x. Quem é que está fazendo o papel do u aqui? É o 0 mais delta u t. Certo? Então vai ficar o 0 mais delta u vezes t. Tá? Fecha. É V0. Vírgula, né? Y, a mesma coisa. O 0 mais delta U vezes T, V0. Pronto. Então, esse é a curva, né, que está descrevendo esse segmentozinho aqui. Aí a mesma coisa eu faço para outra. Aí vou chamar aqui essa curva aqui de H de T, tá? Que vai ser quem? Vai ser a gente pegar φ e compor com beta de T. Então, isso aqui agora vai ficar o quê? Vai ficar x de U0, V0 mais delta V T, y de U0, V0 mais delta V T. Por que, professor, você fez isso? Porque agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou calcular as derivadas desses vetores, certo? Por quê? Porque quando eu calcular a derivada desses vetores, isso aqui vai me fornecer, ó, quando eu calcular g' de t, nesse ponto, isso vai me fornecer aqui um vetor, tá? O vetor tangente aqui a essa curva. E a mesma coisa para o h, eu também vou encontrar aqui, ó, um vetor tangente a essa curva. Aí, por que, professor, você está fazendo isso? Porque eu quero aproximar essa área de D com a área do paralelogramo que a gente gera por esses dois vetores. Lembra que a gente coloquei grande demais aqui? Deixa eu botar um pouquinho menor aqui. Tá. Então, lembra que a gente estudou lá, ó? A gente usa aqui a regra do paralelogramo, né? Então eu gerei um paralelogramo com esses dois vetores. Então eu quero aproximar essa área aqui, né? Essa área de D por essa área desse paralelogramo. Aí você pode pensar, professor, mas está grande demais esse paralelogramo. Como é que está aproximado? Aí é que tá, ó. Esse ΔU, ele é tão pequeno quanto a gente queira. Tá certo? O ΔU e o ΔV são tão pequenos quanto a gente queira. De tal forma que a área desse retângulo realmente é uma boa aproximação para a área de D. Tá certo? Então esse é um detalhe importante. Por quê, professor? Lembra que quando a gente foi definir integral dupla, a gente pegou uma partição, né, do retângulo lá? Pronto. Esses caras aqui são justamente aquela partição que a gente está pegando aqui, tá certo? Então eu posso pegar ela tão pequena quanto eu quero, para que vocês entendam o porquê que eu posso fazer isso. E aí, o que é que acontece? Lá no cálculo vetorial, a gente aprendeu que a área desse paralelogramo era dada, né, pela norma do produto vetorial entre os dois vetores. Pronto. Então é isso que a gente vai calcular, certo? A norma do produto vetorial desses dois vetores. E isso vai nos fornecer a área aproximada de D quando ΔU e ΔV são pequenos. Então essa é a ideia. Então essa é a nossa missão agora. É calcular as derivadas, tá? Com relação a T de G e de H. Então olha só. E a gente sabe, professor sabe, olha só. Quem é a derivada de G de T? E aí é um detalhe, né? A gente não estudou muito essa parte de curvas, mas o que é que acontece? Quando eu tenho aqui, ó, eu tenho uma função que ela está caindo no R2, né? Em geral a gente pegava funções do R2 na reta, não da reta no R2, como é o caso aqui. Mas como é que a gente faz a derivada, professor, disso aqui?
a gente faz a derivada simplesmente derivando coordenada a coordenada, tá bom? Então eu vou derivar aqui, ó, a coordenada x e depois eu vou derivar a coordenada y, tá certo? Como o t ele está aqui dentro, ó, então na verdade a gente vai aplicar aqui, né, uma regra da cadeia. Então olha só como é que vai ficar. Então eu faço o seguinte, ó, eu derivo x, tá? Deixa eu até ajeitar aqui, não tem esse parênteses aqui, né? Eu derivo x com relação a u, que é a primeira entrada, tá certo? Então isso aqui fica, ó, um parênteses, porque eu vou encontrar um vetor no R2, tá certo? Então eu vou derivar x com relação a u vezes a derivada de u com relação a t. Aí quem é que está no lugar de u aqui? É esse cara. Isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante. Então quando eu derivar aqui com relação a t, isso aqui vai dar o quê? Delta u. Tá certo? Pronto, fiz a primeira entrada. Por quê, professor? Porque aqui não depende de t, né? Ó, eu teria que fazer deriva x com relação a v, deriva v com relação a t, né? Usando a regra da cadeia. Ficaria um mais aqui. Mas aí, como a gente aprendeu lá na nossa árvorezinha. Só que aqui não depende de t. Então, por isso que só fica esse pedaço. Bom? Aí agora, beleza. Agora vamos derivar aqui a segunda entrada. Então, como é que fica a derivada da segunda entrada? Deriva y com relação a u. Deriva u, que é esse cara aqui, com relação a t. Então, também vai dar delta u. Aí aqui ficaria, ó, mais, né, a derivada de y com relação à segunda entrada, que seria yv, vezes a derivada do que está em v com relação a t. Mas aqui é uma constante. Então, a derivada da constante com relação a t dá zero. Tá bom? Então, para não ficar muito grande, eu já vou economizar isso aqui. Mas essa derivada a gente sabe fazer, né? É uma função aqui de duas variáveis. Regra da cadeia usando aquela árvorezinha lá que a gente já aprendeu lá no curso de cálculo 2. Pronto, olha só. Encontramos aqui a derivada, né, da função g, esse vetor tangente aqui, tá bom? Inclusive eu posso até tirar, ó, esse delta u de dentro aqui da derivada, né, do par ordenado, uma vez que ele aparece nos dois. Então aqui ficaria xu, yu. Tá? Aí aqui agora a gente deriva h, né, que não pode dizer que dá h', mas é, né, derivada de h, né. Então a gente tem o seguinte, ó, a mesma coisa, pessoal, mesma ideia. Olha só, ficaria, ó. Então, primeiro eu vou derivar a primeira coordenada. Então ficaria, ó, derivada de x com relação a u vezes a derivada de u com relação a t. Só que aqui é o zero, não depende de t. Então quando eu derivar daria zero. Então por isso que não fica esse primeiro pedaço. Então vai ficar a derivada de x com relação a y vezes a derivada do y, né? E y é v. Derivada de x com relação a v, derivada do v aqui com relação a t. Vai sobrar só delta v. Agora, a segunda entrada. Ó. Pelo mesmo motivo, né, quando eu derivar a primeira, vai dar zero, porque o zero é constante, não depende de t, a derivada dá zero. Então, vai sobrar só a derivada de y com relação a v, vezes a derivada do v aqui com relação ao t. E vai sobrar só delta v. Então, beleza. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar delta v vezes xv, yv. Pronto. Esses são os vetores tangentes. Então, aquela área aproximada é eu fazer o produto vetorial desses dois vetores e depois calcular a norma. Professor, mas eu estou com vetores no R2. Como é que eu faço o produto vetorial? O produto vetorial não tinha que estar no R3, não? Mas todo vetor do R2 a gente pode olhar ele no R3, concorda comigo? Basta eu colocar a última coordenada sendo zero. Então a gente vai fazer assim, ó. G' vetorial H, a derivada de H, né? Não posso falar H', igual, aí vai ficar, ó, I, J, K, aí eu coloco aqui, ó. Aí observe o seguinte, esse delta U vai estar multiplicando uma linha aqui, né? Então, quando a gente faz isso no determinante, ele pode sair do determinante. Da mesma forma o delta V. Então, já vou colocar ele aqui fora. Então, vai ficar, ó, XU
YU, 0. Aí XV, YV, 0. Né? E como eu expliquei, o ΔU e o ΔV já pode sair aqui do determinante, né? Porque ele está multiplicando uma linha toda, isso fica multiplicando o determinante fora. Beleza, então usando aqui regra de Laplace, expandindo aqui nessa linha, só vai sobrar a do K, né? Então isso aqui ficaria K vezes, seria menos 1 elevado à ordem desse cara, que é a primeira linha, terceira coluna, a potência da pá, então o menos 1 fica positivo, né? Então ficaria isso vezes esse determinante, ó. XU, YU, XV, YV, vezes ΔU, ΔV. A K é o vetor aqui, né? Pronto. Então, quem é a área de D? A área de D é a norma desse vetor. Só que esse cara é unitário. Isso aqui é um determinante, vai sair em módulo. E isso aqui já é positivo, né? Porque é essa distância aqui. Tá certo? Então, a área de D seria a norma do produto vetorial G' de T por a derivada de H em T, né? Que eu não posso dizer que é H'. Então, isso aqui é igual, né? Ops, aqui é igual. Pronto. Aí, como é norma, a norma de K é 1, né? K é um vetor unitário. Isso aqui vai sair em módulo, ó. Vai ficar em módulo. Então, vai ficar o módulo de XU, YU, XV, YV. E aqui é quem? É a área do retângulo, né? ΔU vezes ΔV. Então, o fator de correção, ó, é esse determinante aqui. E ele recebe um nome, né? Eu até falei para quem foi meu aluno de cálculo 2, eu disse, olha, assista as aulas finais aí que eu vou gravar, que vai aparecer um elemento que a gente vai usar muito lá no cálculo 3, que é justamente o jacobiano. Então, isso aqui é o jacobiano dessa mudança da φ, tá bom? Que a gente também pode representar da seguinte maneira, ó. A gente pode representar, isso aqui seria o módulo do jacobiano XY, que é justamente a φ, né, a aplicação φ, com relação às variáveis U e V, vezes a área de R. Pronto. Então, o fator de correção aqui é justamente o jacobiano. Inclusive, quem assistiu lá a minha aula, que eu sei que tem gente que assistiu, vai dizer assim, oxente, professor, mas eu me lembro que o senhor colocava XU, XV, YU, YV para definir o jacobiano. Não tem nenhum problema. Por quê? Porque essa matriz que eu acabei de falar seria a transposta dessa. E tem uma propriedade determinante que diz que o determinante de uma matriz é igual ao determinante de sua matriz transposta. Então, tanto faz você colocar ele dessa maneira, né, como colocando XU e XV assim, tá certo? Não tem diferença. Inclusive, você pode encontrar aí autores que colocam dessa maneira que eu falei agora, né? Coloca XU, XV, YU, YV, tá bom? Então, dá no mesmo. Ah, então beleza, professor. Então, a relação... Opa, aqui é a área de D, né? Ah, não, a área de R, tudo bem. A área de D é igual a isso aqui. E o jacobiano é o fator de correção, tá certo? Então, é ele que vai entrar lá no teorema de mudança de variável para que seja verdadeira a relação daquelas duas integrais que eu coloquei aqui no início. Mas vamos ver, né, bem direitinho aqui, como é que é realmente o enunciado do teorema. Como é que a gente vê? Como é que a gente vai usar isso na prática, professor? Então fica aí ligadinho que a gente está quase encerrando essa nossa aula. E você ainda não deu like? Ó, deixa o like aí nessa aula, ó. Tá valendo a pena, não tá? A gente revisou e foi umas coisas bem legais aqui que a gente fez, hein? Então fica aí que a gente vai ver aqui como é de fato o enunciado que a gente vai usar agora praticamente até o final do nosso curso, tá bom? Bem, então o teorema de mudança de variável para integral dupla vai dizer o seguinte para a gente. Ó. Se eu tiver uma função que está no domínio A do R2 na reta, né, uma função de classe C1, a gente já viu isso nessa nomenclatura, classe C1 é uma função que é contínua e que tem suas derivadas parciais também contínuas. Em um domínio A, contendo a região D. Então suponha que φ de R em D seja de classe C1 também, ou seja, aquela transformação, né,
ela também seja de classe C1. A gente vai precisar, né, derivá-la, e aí também a gente vai integrar. Então a gente precisa que também as suas derivadas sejam contínuas, tá? Né, lembra que o jacobiano aparece lá as derivadas da φ, né? Então por isso que a gente precisa dessa hipótese. E que o jacobiano, né, não se anula em R. Então, e aí, para que precisa, professor, que o jacobiano não se anule? Aí é para a gente poder ter uma garantia de que localmente essa φ ela tem uma função inversa, certo? Então, por isso que a gente pede que o jacobiano não se anule em R. Então, a gente tem que a integral dupla sobre D, né, aqui em xy, ele é igual à integral, e aí eu tenho que compor f com a mudança de variável, que é como a gente já faz para uma variável, e o fator de correção aqui é o módulo do jacobiano, tá certo? Então, esse é o teorema que a gente vai aplicar bastante, tá certo? Então, essa foi a justificativa, e você quer entender como é que a gente pode sair, né, daquela integral que estava aqui do lado A para o lado B, então, e ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, e vai ser o próximo vídeo que a gente vai falar, que são coordenadas polares, que serão muito úteis para a gente no decorrer aí do nosso curso, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.